Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinamentos de Jesus com pesquisas científicas do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ociosidade, o nosso tempo livre em excesso e também a mente vazia e como isso pode nos afetar. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e mente, para que consigamos aprender, para que consigamos de fato trazer essas centelhas de luz e de amor para a nossa vida e daqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão de hoje, vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 13, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, por eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. A senda estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sobre as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despeiam nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo das nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Que assim seja. Olha só. Porta larga e porta estreita. São sinônimos na Terra de escolher o nosso eu humano, a nossa vaidade, o nosso ego, ou escolher trabalhar e se esforçar para elevação e para a comunhão com o Pai. Isso significa amor. Amor não só próprio, mas amor a todos que nos rodeiam e a todo o que existe, né? Ao planeta, aos convivas, todos que estão ao nosso derredor. Quando nós falamos da porta larga, nós estamos falando basicamente de focar no que é fácil fazer no mundo, né? Ou seja, se entregar a prazeres desmesurados, sem nenhum limite, a busca incessante por prazeres, se entregar somente àquilo que faz bem para você ou para mim, né? Aquilo que nós só desejamos que vai trazer benefício próprio, sem pensar no próximo, sem pensar nas consequências para o mundo e, acima de tudo, o trabalho que muitas vezes nos leva à ociosidade, como ali bem disse. Nós ficarmos sem esforço, ociosos no esforço necessário para o nosso melhoramento, é a porta larga, é o mais fácil. É aquilo que
a maioria de nós nesse planeta ainda faz naturalmente, né? Ou nós todos, em maior ou menor grau, né? Em determinados momentos. Então o convite de Jesus nesse evangelho é para a gente fazer o esforço necessário. E esse esforço, como disse ali no final, a porta larga vai estar sempre relacionada com o eu humano, e a porta estreita é sempre o amor de Deus, é amar, é servir, é auxiliar, é aquilo que transcende a nós mesmos e se resume em amor, né? Que é o que Jesus nos ensinou. Portanto, não deixemos o nosso espírito e o nosso esforço estagnado, porque o mundo está cheio de momentos e facilidades para nos atrair a essa porta larga, mas nós vamos ter que colher os frutos, né? E os frutos são amargos, nós vamos ter que colher consequências. Todos nós, né? Eu não tenho essa ilusão de que nós vamos conseguir viver em uma encarnação só, tudo na porta estreita. Poucas pessoas, né, têm esse dom, essa capacidade, essa elevação. Nós temos que fazer um esforço diário, de cair na porta larga, se esforçar novamente para seguir a porta estreita, fazer o bem, reparar o que errou, colher os frutos necessários, mas semear diferente hoje para colher amanhã. Ou seja, deixar a ociosidade de lado, parar com essa coisa de estagnar no nosso estado moral atual e fazer um esforço de melhoramento. E, dentro desse contexto, temos também o nosso querido livro, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é ocupar a mente. Ocupar a mente com trabalho saudável é prevenir-se contra o tédio e a angústia. É a cura que muitas pessoas procuram nos consultórios médicos. Muitas enfermidades e obsessões se originam da cabeça desprovida de força e ação. Não há nada melhor para se fortalecer do que fortificar o próprio pensamento em uma ocupação útil. Se temos um período de tempo livre, não nos enganemos em pensar somente em descansar, pois a palavra descansar em excesso tem motivado o inverso do seu significado, causando a inquietação. O pensamento não tira férias e, quando vago, na inércia, consegue se impregnar de trevas, que transmitem as piores sensações e motivam as mais tristes atitudes. A vida é uma intensa atividade, e se achamos que não dispomos de nada a realizar, lembremos que até o tempo silencioso e para muitos abstrato permanece em ação, sempre. Que assim seja. Tempo livre, ociosidade. O que essa mensagem vem nos reforçar, como o Evangelho nos mostrou? A nossa mente, a nossa alma, a nossa essência, ela não cessa, ela não para. Então, mesmo quando nós estamos no tempo livre do trabalho terreno ou descansando em casa, a nossa mente está ocupada, está gerando pensamentos. E quando nós não temos um direcionamento bom para esses pensamentos, as trevas tomam conta. Então, já ouviram aquele ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo? É bem por aí. Quanto mais nós ficarmos ociosos, mais nós tendemos a gerar pensamentos negativos, pensar coisas fúteis e, acima de tudo, nos entregarmos às nossas vicissitudes, às nossas fraquezas, às nossas ainda desejos mais mundanos que vão nos trazer prejuízos. Portanto, o que esse texto vem falar? Até mesmo quando você precisar ficar parado, coloca a sua mente para pensar e fazer coisas boas. Uma meditação, uma leitura, assistir algo que seja útil e construtivo. E nunca fique com o corpo parado muito tempo. Se está com muito tempo livre, não consegue ou não pode trabalhar para ganhar dinheiro, sustentação em um determinado momento, vai fazer um trabalho voluntário, vá servir e auxiliar algum parente, alguém que precisa, fazer um trabalho dentro de casa para organizar, limpar, fazer coisas, agir. O corpo, inclusive, é uma ferramenta que, se ficar muito tempo ocioso, ele estraga. Quanto mais nós estudamos aqui, a ciência vem nos mostrando que, se nós queremos ter saúde e longevidade ao longo do envelhecimento, do tempo,
nós precisamos de atividade, exercício físico, manter musculatura, manter-se ativo. Ao contrário, muitas pessoas que aposentam e param totalmente, facilmente e rapidamente adoecem. Portanto, nós temos que manter as atividades nunca com tempo ocioso em excesso, né? Isso não quer dizer de forma alguma que nós não devemos ter o nosso tempo de ociosidade criativa, que é aquelas pausas estratégicas, que é tirar um período de férias para uma viagem, um descanso. Não é isso que eu estou falando. Esse período ele é necessário, importante e a ciência também já comprovou a necessidade dele. O problema é um dia inteiro parado, a mente vazia, o problema é ficar muito tempo sem atividades. Então, saibamos diferenciar, né, aquele tempo de descanso do tempo excessivamente ocioso que vai nos trazer prejuízos. E dentro desse contexto temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Quando a prisão se torna a oficina do diabo, a associação entre ociosidade e emprego pós-libertação, reincidência e mortalidade. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Crime and Delinquency, que quer dizer crime e delinquência, pelos autores Grant Dewey, Valerie Clark e Susan McNeely. Bem, o que esse artigo científico trouxe de interessante? Ele fez uma avaliação de ex-presidiários, de pessoas que passaram por tempos e períodos na prisão, né, por terem cometido delitos e crimes, e como foi a vida deles quando eles ficaram ociosos dentro da prisão e pós, e como foi a vida deles quando eles se mantiveram em atividade, aprenderam algum trabalho, alguma profissão, quando eles se ocuparam durante o período de internação, né? E o que eles mostraram ao longo do tempo é que todas as pessoas que se mantiveram mais ocupadas, que se mantiveram produtivas, que aprenderam, buscaram aprender, crescer, ler, estudar, enfim, todas essas pessoas tiveram muito maior chance de emprego, menor mortalidade após sair da prisão e muito maior chance de se manter socialmente apto, não caindo novamente na delinquência. Ou seja, a ocupação, o esforço, tanto mental quanto físico, de aprender, de crescer e de melhorar, ele traz benefícios para todos, né? Então não é só o que a ciência vem nos mostrar do excesso de ociosidade só para a nossa vida cotidiana, mas para todos aqueles que estão passando por desafios, dificuldades, dores também. A atividade, ela é necessária. Passamos então a nossa prece de encerramento. Deus Pai, que a Tua luz abençoe a cada irmão que nos acompanha, a todos os mentores e anjos de luz que nos guiam e aqueles que mais necessitam neste nosso mundo, Senhor. Que saibamos levar a Tua luz e o Teu amparo aonde formos e que todos os que trabalham para o bem recebam as graças de mais alto. Gratidão, que assim seja. Muito bem, gratidão a vocês que nos acompanham todos os dias. Mais uma vez, muita luz, muita paz. Namastê e até a próxima.